Você é muito mais micróbio do que humano. A gente estima que, variando de 40% a 90% das nossas células presentes no corpo não são humanas. A gente já tem estudos hoje que mostram que as bactérias passam de 100 trilhões no corpo humano, muito mais do que o número de células humanas que a gente tem. Partindo do princípio que agora você sabe que o seu corpo não é só você, precisamos cuidar desses parasitas para ter saúde. Esses parasitas, que são fungos, vermes, bactérias, vírus, podem viver em equilíbrio ou não no nosso corpo, podendo ser causas de diversas doenças, que a medicina tradicional ainda nem considera como sendo causada por bactérias, por exemplo, como câncer, nódulos, doenças mentais. Apesar de cada vez mais nós termos mais artigos científicos mostrando que a ausência ou suplementação de uma cepa de bactéria boa pode melhorar a obesidade, a depressão, a pele, o autismo, as doenças autoimunes, diabetes e muitas outras doenças, sendo cada doença relacionada com uma cepa específica. E todas sempre melhorando o funcionamento, sinalização, imunidade através da mucosa e microbiota intestinal. Por isso que é complicado sair beijando, compartilhando itens pessoais, dormindo com qualquer pessoa, que além da sua energia, que tem linhagens que falam que a gente fica conectado energeticamente de 6 meses a 7 anos com alguém que a gente teve relação sexual. Todo mundo ou qualquer pessoa com quem você compartilha beijo, abraço, toque, copos, escova, troca de microbioma com você. Inclusive, para fazer uma desparasitação efetiva, a gente deve dar um antiparasitário para todas as pessoas que moram na mesma casa que a gente, até para os pets. E eu vou te ensinar nessa aula. A alquimia, aquela ciência milenar de onde derivou a medicina tradicional, a astrologia, explica a origem e criação do processo de adoecimento através dos parasitas de uma forma muito simples. Ela se inicia no processo de constipação intestinal. Uma vez que o seu cocô fica preso com diversos parasitas que se alimentam de tudo ao redor, tecido da parede intestinal, sangue, e as bactérias começam a se proliferar, onde através da fermentação e combustão elas adquirem um estado gasoso, ganham a força e capacidade de migrar para as outras áreas do corpo, impactando inclusive os seus pensamentos, continuamente evoluindo até fazer condensações, cristalizações, que são pedras, cálculos, nódulos, massas. Por isso que um nódulo na mama, na tireoide, mesmo quando benigno na medicina tradicional e estável, nessa visão alquímica já significa um agente parasitário em obsessão da energia daquele local onde o sintoma está presente, com a intenção de crescer e piorar cada vez mais a saúde daquela área em que ele está localizado, que é a área de um chakra específico, com emoções e sentimentos específicos que precisam de cuidados, até você olhar para aquilo e resolver dar atenção àquele acometimento, podendo até chegar a um processo degenerativo, como o câncer. Conforme passa o tempo e as pessoas sem acesso a essa informação continuam se alimentando de forma inadequada, como com açúcar refinado, por exemplo, que é a fonte predileta de alimentação dos parasitas, que é a glicose, que tem duração de 24 horas no corpo, confiando apenas nos tratamentos medicamentosos industriais, as bactérias vão adquirindo inteligência, como no caso daquelas bactérias de UTI multiresistentes a antibióticos que matam mesmo com o uso do antibiótico. Sendo assim, as alterações intestinais provocadas por alimentação inadequada, alta em açúcar, álcool ou estresse, por exemplo, agrotóxicos, que alteram a permeabilidade intestinal também, causando leaky gut, que é um termo para aquele intestino que fica permeável à entrada de bactérias ruins e toxinas da corrente sanguínea, causando também um desequilíbrio da microbiota intestinal, processo também conhecido como disbiose intestinal.
que ocorre quando a quantidade de bactérias benéficas fica reduzida em comparação às bactérias do mal. Então, na constipação, a atividade parasitária aumenta. Por isso, em hipótese alguma, você pode ficar sem fazer cocô, sem ir ao banheiro. A sua saúde física começa no intestino e é o nosso foco que você vá todos os dias no banheiro para ter saúde. Algumas linhagens de cura holística, como o Theta Healing, por exemplo, explica que as bactérias causam até pensamentos de que você vai morrer, de que os antibióticos e remédios de verme estão te fazendo mal, justamente para convencer você a não tomar e ela continuar crescendo nesse ciclo de evolução dela que foi explicado para você. Não desista do seu processo, dos seus remédios, dos seus tratamentos sem um real motivo. Conecte a sua mente com o presente para alinhar, distinguir o que você sente do que você pensa, do que é corpo, do que é mente, para sua consciência não ser manipulada. Então hoje eu tô aqui te orientando a fazer daqui para sempre 2 coisas na sua vida. Nunca esqueça disso, por favor. Usar remédio de verme e usar manobras para funcionamento intestinal caso você necessite. Dentro dos antiparasitários, o que eu prefiro na minha prática clínica, por ser o mais abrangente e de uso mais fácil, é a nitazoxanida. Sim, tá recomendado para todo mundo, pelo menos 2 vezes por ano, essa medicação. Também conhecida comercialmente pelo nome de Anita. E para ser efetiva, todos os moradores da casa, pessoas que você beija e pets, inclusive, precisam tomar. Na pediatria, assim como para os alérgicos, a nitazoxanida pode ser substituído pelo albendazol e repetido após 14 dias. Onde para pets e crianças as medicações são sempre calculadas de acordo com o peso, para serem assertivas na dose. E pet usa remédio de pet, você pode consultar o seu veterinário. Então, após a desparasitação, é importante também uma recolonização de bactérias boas, que se forem individualizadas para cada caso, como eu falei, existem bactérias melhores para cada tipo de doença, é melhor ainda. Porém, é possível fazer e trazer o básico através de probióticos prontos da farmácia, que você pode ir lá e escolher Reporflor, Floratil, Enterogermina Plus, os probióticos da Pura Vida em mix, assim como diversos outros do mercado. É sempre importante ressaltar que todo remédio pode ter contraindicação e efeito colateral, por exemplo, pacientes com insuficiência renal ou hepática, gestantes principalmente, não podem usar os antiparasitários que eu citei e sem acompanhamento médico. Agora que você já tomou o antiparasitário, é importante entender que para a formação do bolo fecal, você tem que comer fibras para juntar aquele bolo e líquidos para empurrar. Como que a gente junta fibra? Através de folhas, frutas. Quanto? 3 frutas por dia, por favor. E líquido, a gente tem uma média de 35 ml diários para cada quilo, o que dá em torno de 2 litros por dia por adulto. E a melhor dica de todas é estimular a peristalse, que é um movimento intestinal natural, para empurrar esse bolo fecal quando a gente mastiga, engole e acorda naturalmente pela manhã. Por isso que é melhor acordar e ir direto sentar no banheiro, logo em seguida, para aproveitar essa ajuda que o corpo já está dando, fazendo os movimentos circulares com a mão também, em torno do umbigo. E se você usar líquidos aquecidos também, ingerir, por exemplo, uma água morna, umidifica mais ainda essas fezes e estimula mais ainda o intestino. O chá em jejum, o café também é uma ótima opção. E associar óleo aquecido de gergelim também é uma ótima opção. Uma dica do Ayurveda. Tem pessoas que precisam de todas as manobras e tem pessoas que nem precisam delas. Que o que o corpo faz sozinho já é o suficiente. Experimente e descubra o que melhor se encaixa no seu dia a dia. E para finalizar, e não menos importante, a limpeza da nossa casa. Hoje você tem que começar a fazer isso
e pensar, perceber que tudo ao seu redor, do seu externo, é reflexo do seu interno. Porque já é. A diferença é que quando você toma consciência disso, a sua percepção muda e você consegue mudar o seu externo para ter reflexo no seu interno também, como o Feng Shui bem aborda. Mas além do visível, precisamos também trabalhar o invisível, a energia dos ambientes. E dentro das diversas opções que existem, eu vou compartilhar com vocês uma muito prática, que é a limpeza da casa com água e sal grosso. O sal grosso tem a propriedade não apenas de tirar toda a energia negativa do ambiente, mas sim como toda a energia. Por isso, que depois de um ciclo de limpeza, é fundamental ter um ciclo também de energização, de alinhamento energético, de prosperidade e abundância, proteção, que pode ser seguido de, após limpar a casa com água e sal grosso, limpar com outro balde de água com alfazema. Alfazema pode ser comprada na farmácia através dos perfumes de alfazema, aquele perfume da senhorinha, sabe, baratinho, colônia, seiva de alfazema, virar o frasco inteiro dentro do balde de água e passar no chão da casa toda. Depois me conta se isso realmente não mudou, renovou, abriu espaço aí para muita coisa aí, tá bem? Não esquece de arrumar os armários.